E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Kaze, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 27. Luta de revanche. Uma enorme nave espacial avança silenciosamente pelo espaço, cobrindo a Lua com sua imensa sombra enquanto se aproxima da Terra. Seu design metálico e brilhante parece ameaçador, e luzes vermelhas brilham brilhantemente. Na Terra, o impacto de uma explosão próxima deixou o cenário caótico. Ao lado de um parque eólico, a lata velha está tombada de lado, com marcas de queimadura em sua lateral. Dentro do veículo, Gwen e Max estão tentando se recuperar. Vovô, você está bem? Perguntou Gwen, arfando enquanto se apoiava em uma das paredes viradas do veículo. Eu já estive melhor, respondeu Max, pressionando a lateral do corpo. Mas nada que me impeça de continuar. E você? Estou bem o suficiente para ajudar, disse Gwen, olhando pela janela quebrada. Ela estreitou os olhos ao ver o confronto do lado de fora. Parece que o Ben está em apuros. Do lado de fora, Diamante é lançado pelo ar após ser atingido por uma força brutal. Ele colidiu com força na base de um dos moinhos de vento, rachando o concreto e fazendo o chão tremer. Gemendo, ele tenta se levantar enquanto sente o impacto reverberar por todo o seu corpo. Você é uma visão lamentável, cabeça de pedra. Zumbiu Kevin, parado a poucos metros de distância. Ele cruzou os braços, exibindo um sorriso cruel. Diamante olhou para ele como uma expressão de cansaço e desgaste, limpando o pó de sua armadura. É Diamante, idiota. E falando em coisas lamentáveis, já se olhou no espelho ultimamente? A luz da lua iluminava Kevin, revelando sua aparência grotesca. Seu corpo continuava mutante, com traços deformados de várias formas misturadas. É hora da vingança por me transformar em uma aberração. Comentou Kevin, sua voz compartilhada de ódio. Ele cerrou os punhos, suas garras brilhando à luz da noite. Diamante deu um passo à frente, assumindo uma postura defensiva. Você sempre foi uma aberração, Kevin, retrucou ele com um tom sarcástico. A única diferença agora é que o feio também está do lado de fora. Kevin estreitou os olhos, seus músculos se tensionaram de raiva. Despreze-me o quanto quiser. Eu ainda sou 10 vezes melhor que você. Eu tenho todos os seus poderes, mais os meus. Eu sou o Kevin 11. Falou ele, enquanto seu braço direito se transformava em um membro cristalino de Petrosapien. Ele atirou uma rajada de cacos de cristal em diamante, que cruzou os braços para se defender. Os fragmentos se chocaram contra sua pele, quebrando-se sem causar danos. Um dos cacos foi pego por Diamante, que o esmagou facilmente na mão. Pena que cada um deles tem apenas 1/10 da potência do meu. Provocou o Diamante, jogando os restos no chão e exibindo um sorriso confiante. Kevin rosnou, sua raiva está aumentando. Ele cuspiu uma gosma pegajosa de Lepidoptera diretamente no rosto de Diamante. Eca! Gwen está certa, essa coisa é nojenta. Reclamou o Diamante, tentando limpar o rosto com as mãos. Aproveitando a distração, Kevin avançou com velocidade e agarrou o Diamante pelo braço, usando sua força para lançá-lo no ar. Diamante colidiu contra as pás giratórias de um moinho de vento, destruindo-as em um estrondo. Kevin riu alto, observando a destruição. E aí? Quem é o mais forte agora, hein? Reuniu-se ele, abrindo os braços em triunfo. Mas Diamante não ficou para baixo por muito tempo. Ele se disse, segurando uma das pás quebradas do moinho. Ainda não é você. Disse ele com determinação, antes de lançar Ata como uma enorme shuriken. A lâmina improvisada girou no ar e atingiu Kevin em cheio, jogando-o ao chão com força. Kevin gemeu de dor, mas rapidamente começou a se levantar, seus olhos queimando de fúria.
Os dois se enfrentaram, ofegantes, mas certos de continuar a batalha. Isso ainda não acabou. Rosmou Kevin, assumindo uma postura de ataque. Concordo. Vamos isso terminar de uma vez por todas. Respondeu Diamante, apertando os punhos. Eles correram um contra o outro, prontos para colidir com tudo o que tinham. No instante em que estavam a se chocar, o raio vermelho desceu do céu, congelando ambos no lugar. Antes que qualquer um pudesse reagir, eles desapareceram em um clarão de luz. Do lado de fora da lata velha, Gwen e Max finalmente conseguem sair. Gwen olhava ao redor, preocupada, enquanto Max analisava o cenário vazio. Bem? Perguntou Gwen, com as mãos nos quadris e os olhos fixos no rastro de fumaça que subia ao céu. Max suspirou, ajustando seu chapéu. Seja lá o que aconteceu, ainda não acabou. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Em uma sala escura, uma energia vermelha se materializava, criando uma figura cristalina no centro. Era Diamante, que despertava do estado de congelamento em pleno movimento, completando um soco que ecoava pelo ambiente vazio. Ele olhava ao redor, confuso, enquanto uma luz fria de um holofote se acendia sobre ele. Diamante olhava para as próprias mãos, franzindo o senho. Uau, o que aconteceu? Onde estou? Dizia, ainda atordoado, enquanto dava alguns passos hesitantes. De repente, uma voz grave e metálica ecoava pelo ambiente, chamando sua atenção. Apresentando o nosso mais novo desafiante do planeta Terra. Diamante erguia as sobrancelhas de cristal, olhando ao redor em busca da origem da voz. Ele dava um passo para trás, surpreso, enquanto luzes piscavam e revelavam o estádio gigantesco ao seu redor. A multidão gritava e aplaudia, mas ele não parecia animado com isso. Desafiador? Eu? Acho que tem alguma coisa errada aqui, murmurava Diamante, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, um som metálico ecoava atrás dele. Ele se virava rapidamente e via uma massa amarela rolante avançando em sua direção. A massa se desdobrava em um robô de 2 metros de altura, equipado com lâminas afiadas em cada braço. Diamante arregalava os olhos, recuando instintivamente. Calma aí, você parece chateado. Dizia, levantando as mãos em um gesto de rendição, mas o robô não parecia interessado em conversar. Com movimentos rápidos, o robô girava as lâminas em direção a Diamante, que saltava para o lado, desviando por pouco. As lâminas cortavam o chão, deixando marcas profundas. Diamante rolava para longe, respirando fundo enquanto analisava o inimigo. Ah, ótimo, eu acordo em um lugar estranho e já tenho que lidar com isso. Ótimo dia, Benny, quer dizer, Diamante. O robô não dava trégua e avançava novamente, balançando as lâminas em movimentos rápidos e precisos. Diamante saltava para trás, usando seus reflexos para evitar os ataques, mas começava a se sentir pressionado. Ok, você quer briga? Então vai ter briga! Exclamava, cerrando os punhos. Ele contra-atacava, lançando uma rajada de cristais afiados em direção ao robô. Mas, para sua surpresa, o inimigo bloqueava todos os projéteis com suas lâminas. Diamante cerrava os dentes, irritado. Claro, porque isso seria fácil, né? Resmungava, antes de correr em direção ao robô. Diamante saltava sobre o inimigo, desviando de mais um golpe e atingindo com um soco poderoso que rachava a carcaça metálica do robô. O impacto fazia o robô cambalear, mas ele rapidamente se recuperava e desdobrava braços menores equipados com lâminas adicionais. Ah, sério? Mais lâminas? Quem projetou você, um chefe de cozinha? Dizia Diamante, tentando aliviar a tensão como uma piada. As lâminas adicionais avançavam, forçando Diamante a se esquivar em um ritmo frenético. Ele girava, rolava e saltava, desviando por milímetros dos golpes. Finalmente, encontrava uma abertura e desferia um golpe preciso com sua própria lâmina de cristal, cortando um dos braços do robô. O robô soltava faíscas e recuava, mas ainda não estava derrotado. Ele avançava novamente, agora mais agressivo, tentando usar o braço restante para imobilizar Diamante.
Este, porém, já estava preparado. Hora de mostrar como se quebra um brinquedo, dizia Diamante com um sorriso confiante. Ele agarrava o braço restante do robô e, com um esforço combinado de força e precisão, arrancava-o completamente. O robô caía no chão, incapaz de continuar a luta. A multidão explodia em aplausos e gritos de empolgação. Diamante respirava fundo, olhando para o inimigo derrotado. Espero que isso tenha sido um aquecimento, porque se não for, quero um reembolso, dizia, virando-se para a multidão com um olhar desconfiado. Enquanto isso, em uma sala iluminada por luzes vermelhas, um homem misterioso observava tudo pelas telas de vidro. Ele inclinava a cabeça levemente, um sorriso surgindo em seu rosto. Interessante, ele tem potencial, dizia, cruzando os braços enquanto continuava a assistir. No estádio, Diamante olhava para os outros cercados ao redor, notando que não estava sozinho. Ele via Kevin enfrentando um robô semelhante, além de outras criaturas travando batalhas em arenas separadas. Ele estreitava os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Kevin. Isso é algum tipo de torneio. E por que eu não fui convidado oficialmente? Dizia Diamante, já planejando o próximo passo. Mas ele sabia que ainda teria que enfrentar mais desafios antes de descobrir a verdade sobre onde estava e por que havia sido escolhido para lutar. Kevin disse, um sorriso sarcástico estampado no rosto, enquanto observava 4 braços tentar se levantar da pancada que acabara de levar. Boa jogada, idiota. Ele olhou para 4 braços que estava com dificuldades para se recompor. As mãos dele estavam sujas de sangue, mas ele não parecia desistir facilmente. 4 braços revirou os olhos e, com um suspiro, respondeu enquanto se levantava. Descanse um pouco, Kev. Esse é um problema nosso. Ele se virou para enfrentar o Technorg, que se aproximava lentamente, seu tamanho colossal tornando-se ainda mais ameaçador. 4 braços estava tentando se concentrar no inimigo, apesar da dor. Ele sabia que a luta estava longe de acabar e que Kevin não o ajudaria muito. Kevin observou a movimentação de Technorg e bufou. Ah, claro, você sempre precisa de ajuda, não é? Ele estava impaciente, mas ao mesmo tempo, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez eu faça isso sozinho. Bem, não que eu precise de você. Ele piscou para 4 braços, mas o foco estava em Technorg, que começou a se mover em sua direção. Benny, ainda preso pelas algemas que Kevin havia colocado nele, olhou para o cenário com frustração. Você não tem noção do que está fazendo, Kevin. Ele forçava suas mãos, tentando soltar as algemas, sem sucesso. Já cansei dessa brincadeira. Ele bufou e olhou para Kevin, que parecia mais interessado em fazer uma exibição de força do que luta de forma estratégica. Kevin, sem paciência para Benny, ainda com raiva de estar preso ao garoto, respondeu enquanto olhava para o Technorg. Quer saber? Se eu tivesse ficado com os outros, essa luta já teria acabado. Ele estava visivelmente irritado e continuava a tentar usar os poderes de sua mutação para se soltar das algemas, mas, sem sucesso. Technorg, com um sorriso maléfico, avançava contra Kevin e Benny, sua forma imensamente impossível de ser derrotada. O gigante usava suas correntes como armas, esticando-as até o limite, fazendo com que a arena fosse devastada com cada movimento. De repente, Kevin pulou para o lado, esquivando-se de uma das correntes do Technorg, enquanto dizia em tom desdenhoso. Viu? Isso é fácil. Ele ria de forma debochada enquanto observava o impacto de sua manobra. Benny, agora mais irritado com Kevin do que com Technorg, olhou para o vilão com um olhar terrível. Não é sobre ser fácil, é sobre sobreviver, idiota. Ele disse, tentando puxar Kevin para uma posição mais estratégica. Kevin, revirando os olhos e ainda zombando, respondeu. Você acha que pode me ensinar alguma coisa? Eu não sou um amador como você, Benny. Ele continuou a desviar dos ataques de Technorg, ainda sem mostrar qualquer sinal de colaboração real com Benny. Enquanto isso, 4 braços, agora recuperado parcialmente, levantou-se novamente, tentando se posicionar melhor para atacar o Technorg.
Ele comentou, preparando-se para um novo golpe. Agora é minha vez, sua idiota. Ele corria em direção ao inimigo, seus punhos prontos para o impacto. Ateshnorg, no entanto, não se intimidou com 4 braços. Ele sofreu sua mão enorme e deu um golpe brutal, atingindo 4 braços com a força de um tremor desgovernado. 4 braços caiu no chão com o estrondo, mas, mesmo assim, se manifestou com dificuldades, um sorriso de determinação em seu rosto. Kevin, vendo 4 braços sendo derrubado, começou a pensar que talvez ele precisasse de ajuda, mas antes que pudesse mudar de ideia, Benny já estava tentando algo novo. Bem, tentando usar sua experiência com as criaturas específicas para formular uma estratégia mais eficaz. Eu tenho uma ideia, só me deixe fazer. Ele olhou para Kevin, esperançoso de que ele finalmente colaborasse. Kevin, irritado, olhou para Benny, com um suspiro profundo, respondeu de forma sarcástica. Ah, claro! Como se suas ideias não fossem péssimas. Vai lá, me mostre o que você pode fazer. Ele ainda não tinha muita confiança em Benny, mas sabia que não tinha outra escolha a não ser tentado. Benny rapidamente invocou Yacht Blast e começou a bombardear Teshnorg com uma série de bolas de fogo. Mas o gigante era imune ao calor. Kevin, vendo a falha de Benny, tentou atacar por trás como uma onda de gosma pegajosa, mas a resistência do Teshnorg parecia ser muito maior do que eles fizeram cálculo. Kevin, percebendo que nada estava funcionando, concluiu com frustração. Eu não posso fazer isso sozinho. Preciso fazer alguma coisa. Ele finalmente descobriu que sua abordagem solitária não estava mais funcionando. Benny, vendo Kevin finalmente cedendo, se virou com um sorriso vitorioso e disse: Eu sabia que você iria perceber. Ele começou a formular um novo plano enquanto olhava para o Teshnorg, que estava se preparando para outro ataque. Agora, você vai ter que confiar em mim, Kevin. Ele falou, concentrado, com um novo plano se formando em sua mente. Kevin olhou para Benny, ainda desconfiado, mas finalmente concordou com um suspiro. Ok, vai lá, Benny. Vamos ver o que você consegue fazer. Ele parecia mais disposto a trabalhar em equipe, mas não podia deixar de resmungar. Benny, com um olhar específico, combinou suas habilidades com a força de Kevin. Juntos, eles realizaram uma nova ofensiva. Benny usou Svanfire para cobrir Teshnorg com uma camada de seiva pegajosa e, ao mesmo tempo, Kevin disparou uma rajada de cristais. A Teshnorg foi descoberta pela combinação e começou a perder o equilíbrio. Teshnorg, enfurecido, avançou com toda a sua força, tentando esmagar Kevin e Benny, mas já era tarde demais. A combinação de habilidades finalmente havia dado certo. Kevin, respirando pesadamente e olhando para Benny, disse, com um sorriso de rompimento: Não acho que eu faria isso de novo tão cedo, mas foi bom. Ele deu uma risada nervosa, ainda sentindo o peso da batalha. Benny, com um sorriso vitorioso, respondeu: Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe. Ele esticou a mão para Kevin, agora sabendo que, talvez, esse trabalho em equipe fosse algo que eles precisassem mais vezes. Kevin, relutante, abriu a mão de Benny, e com um sorriso irônico, disse: Não pense que você vai me acostumar com isso. Ele deu uma piscadela, antes de virar e seguir em direção à próxima fase da luta, já se preparando para o que viria a seguir. Slix Vilma flutua em seu dispositivo, observando a multidão do alto de sua torre. Seus olhos brilham com um sorriso malicioso, e ele balança a cabeça como se tivesse jogado um grande jogo. Eu disse a vocês, esses olhos veem tudo, e todo verão o que está por vir, ele afirma com confiança, seu olhar fixo na arena abaixo, onde os monstros esperam pelos seus prisioneiros. Mas, antes que isso aconteça, a verdadeira diversão começa com eles. Ele aperta um botão em seu painel, e logo aparece um vídeo na tela gigante. A imagem mostra seus amigos envolvidos, incluindo Teshnorg, sendo algemados por guardas que os arrastaram para a arena. A multidão explode em aplausos e gritos, tomando conta do ambiente. Olhem bem, gente. O destino dos meus amigos está prestes a ser selado de forma dolorosa e espetacular, ele diz, com um sorriso mais largo, observando o espetáculo se desenrolar na tela.
Mas calma, sua morte não será uma grande atração. Uma grande atração será para eles. O vídeo mostra Technorg com os braços imobilizados, sendo levado para uma cela de contenção, seus movimentos limitados. Ele luta para se libertar, mas os guardas são implacáveis. Vocês vão se arrepender de me prender assim, Technorg rosnou, o ódio claro em sua voz, enquanto ele tenta se soltar das algemas. Slipsvilma se recosta em seu assento, com um sorriso satisfeito. É exatamente isso que eu queria ver. Um bom começo, não? Enquanto isso, Kevin, que estava se preparando para uma possível batalha, se posicionou ao lado de Massa Cinzenta. Kevin fecha os punhos com raiva, seu olhar fixo na tela. Agora, é hora de eu destruir todos esses imbecis, ele diz, suas palavras transmitidas de raiva. Ele não poderia deixar seus amigos humilhados dessa forma. Massa Cinzenta, ainda observando os acontecimentos com cuidado, se vira para Kevin. Cuidado, isso pode ser mais complicado do que parece, ele avisa, antes de pular para a arena, com sua postura de combate já imposta. Vamos lutar e tirar nossos amigos de lá. Kevin, ignorando o aviso de Massa Cinzenta, se lança para a arena com fúria. Nada de preocupações. A luta será divertida, ele gritou, socando com força um dos guardas que surgem na sua frente. O impacto da sua mão ecoa pela arena, e a guarda é lançada para trás, caindo no chão sem forças. Kevin agarra um machado de um segundo guarda e, com uma explosão de força, o usa para derrubar o terceiro que se aproxima. Isso é apenas o começo, seus idiotas. Grita ele, destruindo mais 2 inimigos, enquanto os outros assistem atônitos. Massa Cinzenta, mais calma e calculista, desvia de uma explosão de energia disparada por um guarda. Ele salta graciosamente para o lado, sentindo a pressão das energias ao seu redor. Isso é uma bagunça, ele murmura, enquanto ativa suas habilidades para se mover com maior velocidade e destruir os guardas que surgem ao seu redor. Com um golpe preciso, ele derrubou mais 2, deixando uma arena mais limpa para os outros aliados. Agora é a nossa chance, ele diz, com a voz grave e focada. Kevin se aproxima de Massa Cinzenta depois da batalha, com um sorriso de vitória. Nada mal, hein? Estamos destruindo tudo aqui. Massa Cinzenta acena com a cabeça, mas seus olhos ainda estão vigilantes. Ainda não acabou. Precisamos ficar prontos para o que está por vir. Enquanto isso, Technorg ainda luta para se libertar das almas, mas ele é empurrado de volta para o chão pelos guardas. Ele tenta se levantar novamente, mas é logo imobilizado. A multidão aplaude, excita-se, e até alguns guardas se divertem com a agonia de Technorg. Ele observa as feras na arena, suas garras e dentes afiados brilhando sob a luz das lâmpadas, prontas para se alimentar. Benny, assistindo tudo de longe, finalmente percebeu que chegou a hora de agir. Ele começa a correr para o centro da arena, seu corpo se move com agilidade. Eu preciso salvar os meus amigos, ele diz para si mesmo, enquanto ativa o Omnitrix. A transformação é quase imediata. Benny se transforma em Cannonbolt, seu corpo se torna mais robusto e preparado para o combate. Agora é minha vez. Kevin, que estava observando, sorri para Benny enquanto ele se aproximava. Você sempre acaba chegando na hora certa, diz ele, brincando, mas com um olhar sério em seu rosto. Mostre a esses idiotas o que é uma verdadeira luta. Benny, agora transformado em Cannonbolt, se prepara para atacar. Vamos acabar com isso agora, ele diz, enquanto rola rapidamente em direção ao grupo de inimigos, usando sua força e tamanho para esmagar tudo em seu caminho. A arena treme com o impacto de seus golpes, e os inimigos são jogados por muito tempo como se fossem meros brinquedos. Isso vai ser divertido. Slipsvilma, observando de sua torre, vê a destruição que Kevin e Benny estão causando e fica furioso. Não vou deixar que isso continue. Ele gritou, levantando seu assento e ativando uma série de mecanismos de segurança. Um campo de força invisível começa a se formar ao redor de Benny e Kevin, tentando isolá-los. Vocês acham que podem me derrotar assim tão facilmente? Ele desafia, seu sorriso se transforma em uma expressão de desprezo. Eu controlo essa arena.
Kevin, olhando para Benny, dá um sorriso de canto. Eu vou acabar com isso. Não deixei essa idiota nos parar, ele diz, se lançando para frente com uma velocidade impressionante, quebrando os mecanismos de segurança com um golpe forte. Benny, por sua vez, rola em direção às Sleeps, se preparando para um ataque final. Technorg, agora totalmente livre de suas algemas, se junta a Kevin e Benny na luta. É hora de acabar com ele diz, encarando os Sleeps com ódio em seus olhos. Ninguém mais vai sofrer nas mãos dele. Sleeps, agora completamente enfurecido, tenta usar uma técnica poderosa para acabar com seus inimigos. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ele ativa um poder obscuro, e uma explosão de energia começa a se formar ao redor dele, criando uma onda de destruição que ameaça engolir toda a arena. Kevin, percebendo a ameaça, grita para Benny e Technorg. Nós temos que acabar com isso agora. Ele está no limite. Benny, com um olhar determinado, usa todo o poder de Cannon Bolt para lançar um ataque maciço que colide diretamente com a energia de Sleeps. O choque de forças causa uma explosão gigantesca, jogando todos para trás. O campo de força de Sleeps começa a falhar, e ele grita de dor. Quando a poeira baixa, Kevin e Benny estão de pé, com Technorg ao lado deles, enquanto Sleeps cai no chão, derrotado e sem forças. Isso não é o fim, ele murmura, seu corpo tremendo. Kevin se aproxima de Sleeps, com um sorriso vitorioso. Isso, sim, é o fim, ele diz, sua voz cheia de desafio. Agora você vai pagar pelo que fez. Benny acena com a cabeça, ainda respirando pesadamente. Vamos, precisamos sair daqui antes que ele tente alguma coisa de novo. Technorg, observando, concorda. Sim, é hora de ir. Enquanto eles se dirigem para as cápsulas de fuga, Sleeps fica para trás, os planos de Kevin são destruídos, sua última tentativa de vingança frustrada. Não pode acabar assim. Ele murmura, enquanto a arena se acalma e a multidão observa o fim do espetáculo. A cápsula de fuga de Benny pousa suavemente no parque eólico, seus rotores girando rapidamente para desacelerar o impacto. A porta se abre, e Benny sai, visivelmente cansado, mas aliviado por finalmente ter terminado a luta. Gwen e Max aparecem logo em seguida, ambos parecendo preocupados enquanto se aproximam dele. Max, com a testa franzida e uma expressão serial, corre em direção a Benny. Benny. Você está bem? Estávamos procurando por você por todo lugar. Onde você estava? Ele olha de cima para baixo, verificando se um neto está ferido, ainda com a atenção de quem tratava de uma grande preocupação. Benny, colocando as mãos nos bolsos, solta um suspiro. Longa história. Ele olha para Gwen, com uma leve preocupação no olhar. Você está bem? Ele vê que ela parece cansada, mas sem ferimentos graves. Gwen dá um sorriso imposto, tentando disfarçar o cansaço e a dor. Eu vou viver, ela diz com um tom suave, mas firme. Nada que eu não consiga lidar. Ela então olhou para Benny, buscando uma resposta para uma pergunta que eu estava prestes a fazer. O que aconteceu com Kevin? Benny hesita por um momento, olhando para o horizonte, suas palavras transmitidas de uma mistura de incerteza e preocupação. Ele encontrou alguém novo para brincar, ele diz, a voz um pouco mais baixa. Não era o tipo de coisa que Kevin normalmente faria, mas Benny sabia que, quando se tratava de alguém como Kevin, qualquer coisa era possível. Ele não sabia ao certo se Kevin tinha feito aliados ou caído em um novo tipo de caos, mas uma coisa era certa. Eles precisavam encontrá-lo antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas. Max, ouvindo a resposta, parece ainda mais preocupado. Isso não é bom, temos que encontrá-lo e garantir que ele não se meta em mais problemas. Ele olha para Benny e vem, com um olhar determinado. Vamos começar a procurar por ele. Gwen balança a cabeça, já sabe da situação. Como Kevin age, ele deveria estar bem no meio de tudo isso. Mas, onde começaríamos? Benny suspira, sentindo o peso de suas palavras. Vamos precisar de mais do que apenas correr atrás dele. Mas primeiro, podemos pegar um pouco de descanso. Estou exausto depois de tudo isso.
Max concorda, confirmando que, apesar da situação grave, eles precisaram de um momento para recuperar as energias. Você tem razão. Vamos descansar, fazer um plano, e então vamos atrás do Kevin. Com isso, eles se dirigem para uma área mais tranquila do parque eólico, onde poderiam pensar com calma sobre os próximos passos. Mas, enquanto o sol se propõe no horizonte, todos sabem que Kevin está longe de ser uma preocupação fácil de resolver, e que as consequências do que ele fez e da sua nova amizade ainda os aguardavam. Continua.